Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e hoje faremos o estudo do livro 1, capítulo 6, Princípio Vital, item 2, a vida e a morte. E o Livro dos Espíritos diz o seguinte, na pergunta número 68, diz assim: qual é a causa da morte dos seres orgânicos? E a resposta? O esgotamento dos órgãos. E a 68A diz assim: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E a resposta? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E a pergunta número 69. Por que é uma lesão do coração mais depressa causa da morte do que de outros órgãos? E a resposta? O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças mais essenciais. E a pergunta número 70. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E a resposta? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E aí, nessa questão em especial, eu fui buscar uma informação em um outro livro, um livro chamado Uma Breve História de Quase Tudo, que eu já falei aqui em outra oportunidade, Bill Bryson. E ele diz assim: cada átomo do seu corpo já deve ter passado por várias estrelas e feito parte de milhões de organismos no caminho até você. Cada um de nós é tão numeroso atomicamente e na morte é tão vigorosamente reciclado que é provável que um número significativo de átomos, até 1 bilhão em cada um de nós, estimou-se, tenha pertencido a Shakespeare. Outro bilhão veio de Buda e Gengis Khan e Beethoven, e qualquer outra figura histórica que lhe venha à cabeça. E uma pequena informaçãozinha, assim, ao que parece, os personagens precisam ser antigos, já que os átomos levam algumas décadas para serem redistribuídos por completo. Por mais que deseje, você não é Elvis Presley. Portanto, somos todos reencarnações, embora efêmeras. Ao morrermos, os nossos átomos se separarão e procurarão novas aplicações, como parte de uma folha, outro ser humano ou de uma gota de orvalho. E é bem interessante isso porque mostra como a visão do Livro dos Espíritos, que é a volta da matéria inerte para a composição do planeta, combina com todo o resto e com toda a visão que a ciência propõe, já que esse sistema é um sistema fechado, como eu já disse antes, nada entra e sai desse planeta, a não ser alguns pedaços de pedra que caem de vez em quando. Tudo que está dentro desse planeta é extremamente, extensamente reciclado. Então, como a vida vem e volta, existe nascimento, crescimento, vida e morte, essa morte resulta em que os átomos, que é a matéria que compõe aquele ser que se utilizou dessa matéria para poder cumprir a sua vida, seja devolvido ao planeta, e com essa devolução ao planeta ele acaba fazendo parte de outras questões, de outras matérias que acabam se reconstituindo, se recompondo no próprio planeta, inclusive vida de outros seres. E aí, continuando, voltando para o Livro dos Espíritos, ele diz assim: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente restituírem a esta fonte quando deixarem de existir. Processo de reciclagem completa de toda a matéria e da energia do qual nós somos feitos, nós somos compostos.
o próprio princípio vital que anima um ser durante a sua existência, um ser orgânico, né, retorna a essa fonte original que vai ser reciclada e reutilizada por um outro ser. Continuando, os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando esta ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento deles cessa como um movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. E aqui uma visão bastante interessante, que é a diferença da aplicação ou da filosofia da medicina ocidental para a medicina oriental. A medicina oriental sempre partiu do princípio dessa integração e do funcionamento complementar de todos os órgãos, enquanto a medicina ocidental partiu para a especialização. Então a gente vai procurar um médico de mão, vai procurar um médico de fígado, um médico especializado num determinado sistema, num determinado órgão. Quando a medicina oriental já parte de uma visão muito mais ampla e sistêmica, no sentido de tentar observar o ser como um todo, para poder entender como é que as energias se transferem, combinam e se comunicam entre os diferentes sistemas e os diferentes órgãos, e que muitas vezes a causa de um problema que aparentemente está passando para o estômago pode ser de um outro ponto diferente do organismo, porque tem interferência nesse ciclo de energia. Só um pequeno comentário. É o que se verifica, voltando para o texto, né? O texto diz assim: é o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. É como se liga, o botão de ligar de um aparelho elétrico qualquer, põe esse movimento, põe esse organismo em circulação como se ele, a partir dali, estivesse vivo. Nos seres orgânicos, esse botão de ligar é o nascimento e só é desligado no momento da morte, quando cessa a energia que alimenta aquele ser e volta àquele estado anterior de simplesmente matéria, que por falta dessa força que dá coesão, então se redistribui, libera aquela matéria para que ela se decomponha e volte à natureza. Os corpos orgânicos, diz o texto, são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos da mesma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros a possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, uma vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e pela assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo ao que tenha menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a se extinguir. E aqui, nesse ponto em especial,
Para os espíritas, para nós espíritas, isso é um ato bastante tranquilo, essa capacidade de poder doar essa energia vital. Isso é feito, por exemplo, através dos passos magnéticos, quando se aplica, quando a intenção leva a transferir parte da sua energia para alguém que necessita, né? Então, isso é bastante comum e bastante normal. O que é interessante, a provocação que eu gostaria de trazer aqui, é que, como tudo na natureza é replicado para todos os seres, ou seja, essa explicação que o Espiritismo dá para a vida, da vida e a morte e a energia, não é uma explicação do Espiritismo, mas não é uma explicação que só se refere aos espíritas, e sim a todos os seres que vivem nesse universo. Cada filosofia diferente, cada cultura diferente explica esses mesmos fenômenos de uma maneira diferente também, né? E se utiliza, que são fenômenos naturais que acontecem, né? O Espiritismo é só uma maneira de explicar esses mesmos fenômenos que são normais, porque se não fossem normais para toda a vida no planeta e também extrapolando para fora do planeta, dentro desse universo, que tudo está gerado dentro do mesmo princípio divino, né? Isso não seria verdade. E aí eu fui buscar uma questão de como nós, espíritas, consideramos essa questão da energia e como outras filosofias, em especial no Oriente, como é que considera essa energia. E aí eu fui localizar a definição de Ti ou Ki, né? E é bastante interessante. Vocês podem ver aí pelo significado etimológico do ideograma, né? Que Ki, na sua forma tradicional mais conhecida, é uma imagem do vapor subindo do arroz. Então são dois ideogramas separados que juntos formam o Ki, né? Enquanto este é cozido, ou seja, aquele calor que sai do arroz enquanto é cozido. É frequentemente traduzido como ar ou respiração, e, por exemplo, o termo chinês que significa respiração é Tianqi, ou a respiração do céu, né? Então, na concepção filosófica do Qi, são encontradas desde o início da história registrada no pensamento chinês referências ao Qi ou conceitos filosóficos semelhantes relativos a um tipo de energia metafísica que permeia e sustenta os seres vivos. São encontradas em vários sistemas de crença presentes em culturas de todo o mundo, em especial na Ásia, né? E aí algumas aplicações desse Qi ou Ti, né? Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar do Tai Chi Chuan, né? Que é uma arte marcial chinesa, né, de orientação taoísta, que combina exercícios corporais milenares, conhecidos como Qigong ou Taoyin, que envolvem a respiração, a concentração e os preceitos da medicina tradicional chinesa. O termo Tai Chi Chuan pode ser traduzido como técnica de combate à mão da Suprema Comieira, ou boxe da Suprema Comieira. E são aqueles exercícios que são praticados muito lentamente, com uma concentração muito grande. Hoje a aplicação é menos como arte marcial, mas com um princípio mais terapêutico, no sentido de fazer com que aquele que manipula o seu próprio Qi, né, consegue fazer uma ordenação, um reequilíbrio do seu próprio organismo. É como se fosse um autopasse, né? Então aquele que pratica o Tai Chi Chuan trabalha na sua própria composição do Qi pessoal, no sentido de reequilibrar essas energias. E o Qigong, né, que não foi criado por um único indivíduo, mas resulta de milhares de anos de experiências dos chineses no uso da energia para tratar doenças, promover a saúde e a longevidade, melhorar as habilidades de luta, expandir a mente, alcançar diferentes níveis de consciência e desenvolver a espiritualidade. E aí, é bem interessante porque a gente está acostumado no Espiritismo a ver essas demonstrações de aplicação dessa energia ou de transferência dessa energia para curar doenças, para curar doentes, para fazer a aplicação de levar benefício ou reequilíbrio para as pessoas, mas a gente não costuma ver isso em aplicações muito físicas. E tem um documentário que eu vou passar aqui na sequência, do Bill Moyers, que é o Mistério do Qi. Ele foi fazer uma pesquisa na Ásia, conhecer um senhor que é um mestre de Qigong,
que faz a aplicação do Qigong. Então ele tanto explica o Qigong, dá aulas de Qigong, como faz demonstrações a respeito do Qigong. Dá uma olhadinha. The strangest thing David took me to see in China was here in Beijing at Purple Bamboo Park. If you can believe that there is an energy called qi flowing through the body, that it can be felt and manipulated, then perhaps you can see why some Chinese go one step further. They call this teacher Master Shi, and he tells his new students, come here every morning at dawn for 3 years, and then I'll know you're serious. 3 years? Right, and that's just the beginning? Yes, but I'm warning you, Bill. What Master Shi claims he can do just doesn't look real. What's going on here? Master Shi will tell you he just used qi to throw his student. This is where a lot of the Chinese stories come of all the martial art masters. They could emit energy, and it wasn't just their physical force that beat their opponents, it was their qi. But that goes against everything we know and understand in Western science. It defies the biophysical laws. This is where Chinese medicine takes a wide turn off of what we understand and accept in the West. 我用的是和谐的办法，我给它合上。我这里是一个我，那是一个石头，把分开。我的那个意念上那个地方去了。我的意念上那个去以后，我这个地方那个就是我的石子，这是我的去的，我这也不使劲儿。要产生这种状态。这个不用力，不用力，没有用力，太极不用力的。没有太极，我明白。啊，我没有用力，我不是这么抓不动。这个我也抓不动，我是用那个思想，我的意念一动，我的意念是一种能量，一种东西在。你做这个的时候，你有什么感觉？多说是热的感觉还是电的感觉？没有感觉。没有感觉。所以没有感觉是什么？太阳拉着地球转的时候，你有什么感觉呢？这个地磁场，你有什么感觉呢？你没有感觉的，因为它有一种平衡感。你别看老师隔着你打我，那就是你就他先退，然后你就帮他，实际上他就对。I don't. Look at that. His hand trembles when he does that. Look, yeah, there it is. 再做一次。跟脚上没有关系的，他推不了啊。他推不了呢，这样。这是够的。Come on, Andrew, give it the old heave-ho. Come on, Andrew, it doesn't look real. 我没使劲儿。So, you didn't do it. No, not yet. 4 more years? 4 more years. Oh. This is the strangest and, to me, the most unbelievable form of traditional Chinese medicine. It's called external Qigong.
This doctor claims to be using his energy to help redirect the flow of the energy of the patient. When this doctor claims to be emitting energy, he's doing the same thing that the Qigong masters who we've seen in the park claim to be doing, that at an advanced stage of practice, they can move energy outside their body. This has been the claim for hundreds, if not thousands of years. The closest I've ever seen anything to this is looking at people who claim to be faith healers in our culture. I think in every culture, and in fact every medical tradition until ours, a lot of medicine was based on energy and the ability of people to move it. Bom, como vocês viram, é impressionante. A impressão que dá é que aquilo está sendo falseado, que aquilo não é verdade. De tamanho efeito físico que isso provoca, né? E se vocês pesquisarem um pouquinho mais, vai ver que tem vários exemplos com vários mestres diferentes. É um conhecimento milenar, como diz o próprio princípio, né? Foi aprendido e desenvolvido e levado por várias gerações. Esse processo já vem sendo trazido, de maneira que se tem uma demonstração bastante clara do que essa manipulação da energia que se consegue na energia do próprio ser, na manipulação do seu próprio Qi, como também na manipulação ou na absorção da energia do Qi do ambiente. Vários exercícios são propostos, e a gente viu no vídeo alguns movimentos, no sentido de capturar o Qi do ambiente que está em volta, concentrar esse Qi e depois fazer a aplicação desse Qi. Não nesse vídeo, mas em outros vídeos, vocês vão perceber que, por exemplo, existem vários mestres de Qigong que conseguem fazer a aplicação dessa energia fazendo com que, por exemplo, apareça fogo no papel. Se pegue fogo na medida em que ele transfere aquela substância. Ou de uma força muito maior na medida da aplicação, quando ele aplica a sua própria energia, ou aquele que concentrado, que consegue romper materiais que são muito duros. É bem interessante de a gente perceber. E serve para a gente levar em consideração e reforçar a nossa fé no sentido da capacidade que nós temos, direcionada através do pensamento, da intenção e desse propósito de absorção de energia, de levar essa energia tanto para o nosso bem-estar, no sentido de alcançar a autocura, como também no sentido de ajudar as outras pessoas, no sentido de levar essa cura de uma doença ou de um processo. Bastante interessante, né? Então, ficamos por aqui. Voltamos no próximo tema, na próxima quarta-feira. Até mais!